Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Júlia Ferraz, professora do nosso curso de Resolução de Questões do OAB, também advogada e pós-graduanda em Direito e Processo do Trabalho. Bom, hoje nós vamos dar continuidade às resoluções de questões dos exames anteriores da OAB. Nós já resolvemos os exames 30 e 31, se você ainda não conferiu, nós vamos deixar aqui na descrição esses vídeos anteriores. E hoje nós vamos resolver as questões de Direito do Trabalho do exame 29. Bom, antes de iniciarmos as resoluções, eu vou deixar aqui para vocês as minhas redes sociais, para que vocês entrem em contato comigo se estiverem com alguma dúvida, seja em relação à disciplina de Direito do Trabalho, como também à prova da OAB, e também se tiverem outras questões que eventualmente não forem resolvidas hoje, para que a gente possa estar resolvendo juntos. E antes de iniciar também, eu ressalto a vocês que a prova vai acontecer, nós já temos uma nova data para a realização do exame, então vamos firmes na resolução de questões, que eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para a prova de vocês. E Direito do Trabalho, nós vamos resolver 5 questões que são as abordadas pelas provas. Bom, pessoal, vamos começar pela questão 70. A sociedade empresária Ômega Limitada deseja reduzir em 20% o seu quadro de pessoal, motivo pelo qual realizou um acordo coletivo com o sindicato de classe dos seus empregados, prevendo um programa de demissão incentivada, PDI, com vantagens econômicas para aqueles que a ele aderissem. Gilberto, empregado da empresa havia 15 anos, aderiu ao referido programa em 12 de 10 de 2018. Recebeu a indenização prometida sem fazer ressalva e, 3 meses depois, ajuizou reclamação trabalhista contra o ex-empregador. Diante da situação apresentada e dos termos da CLT, assinar a afirmativa correta. Bom, pessoal, a gente vai seguir a dinâmica da seguinte forma. Eu vou resolver com vocês, ler com vocês os enunciados, se vocês quiserem fazer uma pausa e resolver, depois a gente faz a resolução juntos. E antes disso, eu vou fazer uma breve revisão sobre o assunto que está sendo cobrado no exercício. Bom, essa questão ela trata de uma situação hipotética em que Gilberto aderiu ao PDI. A gente tem que lembrar que o PDI, ele é a nomenclatura mais usual, é PDV, que significa Programa de Demissão Voluntária. O OAB, nessa questão, ela apenas trocou as nomenclaturas, essas expressões são sinônimos. Mas o que a gente precisa lembrar sobre o PDV? O PDV é um programa criado pela empresa em que o empregado ele voluntariamente pede demissão. Em razão desse pedido de demissão, ele recebe aí alguns benefícios. Então, é um programa criado pela empresa para que o empregado possa pedir demissão e aí, assim, receber alguns benefícios e indenizações. A gente precisa lembrar que, ao aderir o PDV, ele é de adesão voluntária, então ele pode aderir ou não. E se ele aderir, ele tem a possibilidade de inserir ou não ressalvas. Ou seja, o empregado pode aderir àquele PDV sem inserir nenhuma ressalva e aí ele não vai poder reclamar nada mais em relação àquele extinto contrato de trabalho, como também ele pode eventualmente inserir alguma ressalva. Como, por exemplo, ele pode dizer para o empregador, olha, eu vou aderir a esse PDV, mas eu não quero que conste as horas extras, eu quero que você faça uma ressalva quanto às horas extras, porque eu vou ajuizar uma reclamação trabalhista em relação a esse tema. Ou então, como eu falei, ele pode não inserir nenhuma ressalva. O que a gente precisa saber que são os pontos mais cobrados pela OAB em relação ao PDV. Se o empregado não inserir nenhuma ressalva, ele vai conferir para aquele PDV quitação plena e irrevogável. O que significa dizer que ele nada mais vai poder reclamar na Justiça do Trabalho com relação àquele extinto contrato de trabalho. Então isso é muito importante, porque geralmente as questões elas dizem que o empregado não inseriu nenhuma ressalva. E aí ela pergunta se ele vai poder ou não ajuizar uma reclamação trabalhista. E a resposta é negativa, justamente porque o PDV, quando não inseridas ressalvas, confere quitação plena e irrevogável para o contrato de trabalho. E a gente precisa lembrar também que esse PDV ele pode ser instituído pela empresa tanto por acordo coletivo de trabalho como por convenção coletiva de trabalho. Feito esse breve resumo, vamos voltar para a alternativa. Acompanhem comigo. Alternativa A. Adesão ao PDI não impede a busca com sucesso por direitos lesados. Completamente errado. Nós acabamos de ver que, nesse caso hipotético, Gilberto não conferiu ressalvas, motivo pelo qual ele conferiu quitação plena e irrevogável para aquele contrato de trabalho. Então, alternativa incorreta. Vamos para B. A quitação plena e irrevogável pela adesão ao PDI somente ocorreria se isso fosse acertado em convenção coletiva, mas não em acordo coletivo. Errado. Nós acabamos de rever que pode sim haver a instituição do PDV tanto por acordo coletivo de trabalho como por convenção coletiva de trabalho. Então, a alternativa também é equivocada. E a C. O empregado não terá sucesso na ação, pois conferiu quitação plena. Perfeito, é a alternativa correta e reflete exatamente aquilo que nós acabamos de ver.
justamente que o empregado ele não inseriu ressalvas e conferiu quitação plena e irrevogável para o contrato de trabalho, não havendo que se falar, portanto, em eventual ajuizamento de ação trabalhista. E a D, a demanda não terá sucesso, exceto se Gilberto previamente devolver em juízo o valor recebido pela adesão ao PDI. Completamente equivocada, pessoal. Não há o que se falar em devolução de valores que foram percebidos quando da adesão ao PDV. Bem verdade, ele conferiu quitação plena naquele contrato de trabalho, ele não vai ter nenhuma oportunidade de ajuizar uma reclamação trabalhista, tampouco de devolver aqueles valores que foram livremente acordados quando da adesão ao PDV. Então, questão 70, a alternativa correta é a C. Vamos comigo agora para a questão de número 71. Antes da gente iniciar essa resolução, vale lembrar você que se você não curtiu e comentou esse vídeo, curta, comenta e compartilhe com seus amigos para que a gente possa cada vez mais produzir novos conteúdos para vocês. Vamos para a questão 71. Rogério foi admitido em 8/12/2017 em uma locadora de automóveis como responsável pelo setor de contratos, razão pela qual não necessitava comparecer diariamente à empresa, pois as locações eram feitas online. Rogério comparecia à locadora uma vez por semana para conferir e assinar as notas de devolução dos automóveis. Assim, Rogério trabalhava em sua residência com todo o equipamento fornecido pelo empregador, sendo que seu contrato de trabalho previa expressamente o trabalho remoto à distância e as atividades desempenhadas. Após um ano trabalhando desse modo, o empregador entendeu que Rogério deveria trabalhar nas dependências da empresa. A decisão foi comunicada a Rogério por meio de termo aditivo ao contrato de trabalho assinado por ele, com 30 dias de antecedência. Ao ser dispensado em momento posterior, Rogério procurou você, como advogado, indagando sobre possível ação trabalhista por causa desta situação. Sobre a hipótese de ajuizamento ou não da referida ação, assinale a afirmativa correta. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma questão que trata sobre o trabalho à distância, sobre o teletrabalho. Eu acho importante a gente fazer uma revisão sobre esse instituto, porque em razão da pandemia tem muita probabilidade da OAB vir a cobrar esse tema de vocês. O que a gente precisa lembrar do teletrabalho? Ele nada mais é que uma modalidade de prestação de serviço. Ele vem previsto no artigo 75b e seguintes da CLT e traz alguns pontos importantes que eu vou estar lembrando com vocês. Primeiro, a gente precisa lembrar que o teletrabalho, a prestação de serviço, o legislador traz exatamente que é preponderantemente fora das dependências do empregador. O que significa dizer, inclusive vem previsto de forma expressa no parágrafo único do dispositivo, que o comparecimento do empregado de forma não diária, o comparecimento eventual daquele empregado que exerce as suas atividades laborativas em regime de teletrabalho, não vai descaracterizar o regime de teletrabalho. Ou seja, é uma atividade preponderantemente desempenhada fora das dependências da empresa. Nada obsta que ele possa comparecer em algumas oportunidades à empresa. Então, feita essa observação, vamos para a segunda observação que eu trouxe para vocês. A gente precisa lembrar que o trabalhador que exerce as suas funções em regime de teletrabalho, ele está excluído do controle de jornadas. Ou seja, o capítulo da CLT de que trata de jornada de trabalho não vai ser aplicado para esse tipo de trabalhador. E por esse motivo, ele não vai realizar horas extraordinárias, justamente porque não há um controle da jornada que ele exerce. E ainda, pessoal, vamos trazer mais algumas observações. A gente precisa lembrar que essa modalidade de teletrabalho, para que ela possa ser aderida pelo empregado, ela precisa estar prevista expressamente no contrato de trabalho. O empregador, ele pode sim requerer que o empregado volte a trabalhar nas dependências da empresa, mas para que isso ocorra, ele tem que fazer com prazo de 15 dias através de um aditivo contratual. E por fim, a última coisa que a gente precisa lembrar é que as despesas referentes ao regime de teletrabalho, as despesas que forem custeadas pelo empregado para que ele possa realizar o teletrabalho, elas têm que estar previstas no contrato de trabalho e elas não integram a remuneração do empregado. Ou seja, sobre aqueles valores não haverá nenhum reflexo na remuneração, justamente porque ela não faz parte do salário do empregado. Então, nós vimos breves assuntos que são bem importantes relacionados ao teletrabalho. Quais sejam que ele exerce as suas atividades preponderantemente fora da empresa, que ele precisa estar previsto no contrato de trabalho e que pode haver, assim, essa reversão de casa para o trabalho, sendo que para que isso ocorra, eu tenho que esperar um prazo de 15 dias e inserir através de um aditivo contratual. Bom, feita essa breve síntese, vamos para a questão. Alternativa A. Não se tratando da modalidade de teletrabalho, deverá ser requerida a desconsideração do trabalho em domicílio, já que havia comparecimento semanal nas dependências do empregador.
Errado, pessoal. Eu fiz questão de rever esses institutos com vocês para que a gente possa resolver com maior facilidade a questão. Nesse caso, a gente viu que o trabalho é preponderantemente exercido fora das dependências. O que significa dizer que ele pode sim comparecer à empresa, como no caso hipotético de Gilberto, e isso não vai descaracterizar o regime de teletrabalho. Então, alternativa incorreta. Vamos para B. Não deverá ser requerido pagamento de horas extras pelo trabalho sem limite de horário, dado o trabalho em domicílio. Porém, poderá ser requerido o trabalho extraordinário, em virtude das ausências de intervalo de 11 horas entre os dias de trabalho, bem como intervalo para repouso e alimentação. Errado, pessoal. Esses institutos eles não serão aplicados, justamente porque nós acabamos de rever que no teletrabalho não há controle de jornada. Vamos para C. Em vista da modalidade de teletrabalho, a narrativa não demonstra qualquer irregularidade a ser requerida em eventual demanda trabalhista. Exatamente, pessoal, essa é a alternativa correta e reflete exatamente os institutos que nós acabamos de ver. Bem verdade, nesse caso, foram respeitados todos os direitos trabalhistas desse teletrabalhador. Principalmente, a gente tem que atentar que o empregador ele fez essa solicitação para que ele retornasse, para que Rogério retornasse para a empresa no prazo de 30 dias. Então, ele até extrapolou aquele limite que era exigido pela legislação. Então, não há o que se falar em eventual dano ao direito do teletrabalhador. Então, a alternativa correta é a C. E a D, nós vamos ver que ela está incorreta, porque ela fala que aqui ele deverá ser requerido que os valores correspondentes aos equipamentos sejam considerados salário-utilidade. Errado, porque nós acabamos de ver que esses equipamentos que foram fornecidos para que o empregado possa exercer suas atividades não é considerado, não incorpora a remuneração, justamente porque ele não é considerado verba de natureza salarial. Então, questão 71, a alternativa correta é a C. Vamos, pessoal, para a questão 72. Acompanhe comigo. Fábio trabalha em uma mineradora como auxiliar administrativo. A sociedade empresária, espontaneamente, sem qualquer previsão e norma coletiva, fornece ônibus para o deslocamento dos funcionários para o trabalho, já que ela se situa em um local cujo transporte público modal passa apenas em alguns horários, de forma irregular, porém insuficiente para a demanda. De forma regular, porém insuficiente para a demanda. O fornecimento do transporte pela empresa é gratuito e Fábio despende cerca de 1 hora para ir e 1 hora para voltar do trabalho no referido transporte. Além do tempo de deslocamento, Fábio também trabalha uma jornada de 8 horas, com 1 hora de pausa para repouso e alimentação. Insatisfeito, ele procura você como advogado a fim de saber se possui algum direito a reclamar perante a Justiça do Trabalho. Considerando que Fábio foi contratado em dezembro de 2017, bem como a legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. Bom, pessoal, aqui é uma questão que trata de uma situação em que Fábio ele trabalha 8 horas diárias, mas ele despende aí um determinado tempo até o local de trabalho. A gente precisa rever um instituto que ele é muito importante e que deixou de existir com a reforma trabalhista, que é o Instituto das Horas em Itinere. Essas horas em itinere significa o deslocamento que o funcionário vai levar da casa até a empresa e da empresa para casa. Antes da reforma trabalhista, havia a previsão de que esse tempo de deslocamento ele era considerado tempo à disposição do empregador. Então, ele era computado para fins de jornada. Ocorre que, com a reforma trabalhista, esse instituto deixou de existir, justamente porque a reforma trabalhista inseriu na CLT o artigo 58, parágrafo 2º, que prevê o seguinte, que o tempo despendido pelo empregado, desde a residência até a efetiva ocupação daquele posto de serviço, ele não é considerado tempo à disposição do empregador. Isso, inclusive, independente de qualquer meio que ele vá utilizar. Ou seja, ainda que ele vá por transporte fornecido pela empresa, ainda que ele vá através de transporte público, ou ainda que ele resida ou que a empresa se localize em um local de difícil acesso, nada disso vai interferir naquele deslocamento, justamente porque a reforma trabalhista previu expressamente que esse tempo que a gente intitulou de horas em itinere, que esse tempo ele não é considerado tempo à disposição do empregador. Então, toda vez que vocês se depararem com questões nesse sentido, não se esqueçam disso, que esse instituto não existe mais no direito do trabalho, então a gente não mais considera como tempo à disposição esse deslocamento de trabalho, casa, casa, trabalho. Bom, pessoal, vamos para a questão, para as alternativas, perdão. Alternativa A. Fábio faz jus a 2 horas extras diárias, em razão do tempo despendido no transporte. Errado. Nós acabamos de revisar que as horas em itinere é um instituto que não mais se aplica no direito do trabalho, razão pela qual esse tempo de deslocamento não é mais considerado tempo à disposição, não havendo que se falar, portanto, em percebimento de horas extras pelo Fábio por esse tempo que ele deslocava. Vamos para B.
Fábio não faz jus às horas extras, pois o transporte fornecido era gratuito. Errado, pessoal. Na verdade, a alternativa até começou correta, mas ela finalizou de forma incorreta porque ela fala que a razão pela qual ele não faz jus às horas extras seria porque o transporte é gratuito. E não, na verdade, pouco importa se o transporte é gratuito ou não. Bem verdade, não vai ser pago as horas extras porque esse tempo não é considerado tempo à disposição. Então, a alternativa também é incorreta. A C, Fábio faz jus às horas extras. A gente vai parar por aqui, porque nós acabamos de ver que ele não faz jus às horas extraordinárias. Justamente porque ele exerce uma carga horária de 8 horas diárias, que está dentro do limite constitucional, e esse tempo de deslocamento não é considerado para fins de jornada. E a D, que por sinal é a alternativa correta, ela prevê o seguinte: Fábio não faz jus às horas extras porque o tempo de transporte não é considerado tempo à disposição do empregador. Perfeito, é o que nós acabamos de rever, que foi instituído pela reforma trabalhista no artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Então, questão 72, a alternativa correta é a D. Pessoal, vamos juntos para a questão 73. Essa é uma questão que trata de um assunto bem importante que eu tenho certeza que pode ser objeto da prova de vocês. Então, acompanhem comigo. Em uma grande empresa que atua na prestação de serviços de telemarketing e possui 250 funcionários, trabalham as empregadas listadas a seguir. Alice, que foi contratada a título de experiência e um pouco antes do término de seu contrato, engravidou. Sofia, que foi contratada a título temporário e pouco antes do termo final de seu contrato, sofreu um acidente. Larissa, que foi indicada pelo empregador para compor a CIPA da empresa, e Maria Eduarda, que foi eleita para a Comissão de Representantes dos Empregados, na forma da CLT, alterada pela Lei 3.467 de 17, que é a reforma trabalhista. E aí ele traz o seguinte: diante das normas vigentes, assinar a opção que indica aos empregados que terão garantia no emprego. Pessoal, essa é uma questão, então, que versa sobre estabilidade. A gente precisa lembrar que, via de regra, o empregador ele tem o poder de dispensar ou não o seu funcionário. Então, é um direito potestativo, do empregador de dispensar o funcionário de acordo com o que ele entender que será melhor para a sua empresa. Ocorre que existem algumas figuras de funcionários que são protegidas pelo manto da garantia de emprego. Ou seja, são determinadas pessoas que, em razão da função que ela exerce ou de acontecimentos que ocorreram no decorrer daquele contrato de trabalho, elas não vão poder ser dispensadas. Nós vamos analisar aqui cada uma das alternativas e vamos verificar que cada uma delas envolve uma estabilidade diferente. E a gente vai fazer uma breve revisão dessas estabilidades. A primeira, que é a Alice, a gente pode ver que ela trabalhava a título temporário e engravidou no contrato de trabalho. Então, a gente tem a questão versando sobre a estabilidade da gestante. A gente precisa lembrar que a gestante ela tem a estabilidade, né, desde o descobrimento da gravidez até 5 meses após o parto. E a gente precisa lembrar de umas questões importantes que envolvem a gestante e que vão, inclusive, ser fundamento da nossa questão. Elas estão previstas na súmula 244 do TST, que traz o seguinte, no seu inciso 3º, que mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado, aquela empregada ela gozará da estabilidade. E é exatamente o que vem previsto no caso de Alice. Na situação hipotética de Alice, ela é uma empregada que foi contratada a título de experiência. Nós sabemos que o contrato de experiência ele tem um tempo determinado, ele tem um termo final um termo inicial, e um termo final. Mas nós acabamos de ver que a súmula traz que, ainda que ele tenha contratação por prazo determinado, que é o caso de Alice, ela será detentora de estabilidade. Então, a gente já pode analisar aqui e eliminar a alternativa A, que não prevê como Alice sendo detentora de estabilidade. Então, já vamos dar um check ali que a Alice tem estabilidade. Vamos para B. Sofia, aqui ele fala que ela foi contratada a título temporário e sofreu um acidente de trabalho. Aqui, pessoal, a gente tem, então, a estabilidade do acidente, né, no caso de acidente de trabalho. A gente precisa lembrar que a súmula 378 do ST, ela prevê essa estabilidade que será conferida a todo empregado que sofreu um acidente de trabalho, ou seja, ele teve um afastamento de 15 dias, e durante esses 15 dias, né, ele recebeu a remuneração pelo empregador, e após esses 15 dias, ele veio a perceber o benefício auxílio-doença acidentário. É o que a gente chama de B91. A OAB, às vezes, ela traz pegadinhas nesse sentido. Porque se aquele empregado ele receber auxílio-doença comum, que é o B31, ele não vai ser considerado um acidente de trabalho. Para ser considerado acidente de trabalho, ele tem que ter recebido auxílio-doença acidentário. E aí,
Essa súmula que eu comentei com vocês, ela prevê o seguinte, que aquele empregado que tenha sofrido acidente de trabalho, ainda que por um contrato por tempo determinado, ele vai gozar da garantia provisória no emprego. É o que vem previsto no inciso 3º dessa súmula. E é justamente o que a gente vê no caso de Sofia. Ela tem uma contratação por tempo determinado, ou seja, ela tem um contrato temporário, e ela sofreu um acidente de trabalho. Então, nesse caso, Sofia também vai ser detentora de estabilidade. Vamos para o caso de Larissa. Larissa, que foi indicada pelo empregador para compor a CIPA da empresa. Pessoal, que a gente precisa lembrar do que se trata a estabilidade da CIPA. A CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidentes da empresa. Então, aquela empresa ela tem uma comissão, e aí aquele empregado que for eleito membro da CIPA, ele vai ser detentor de estabilidade. Mas o que a gente precisa visualizar aqui, que foi uma pegadinha trazida pelo AB. No caso de Larissa, ela foi indicada pelo empregador, ela não foi eleita. Porque os membros da CIPA, eles podem ser ou indicados pelo empregador, pela figura do empregador, ou eles podem ser eleitos através de uma eleição dentro da empresa, em que os empregados vão eleger quem vai ser membro da CIPA. Nesse caso, como Larissa foi indicada pelo empregador, ela não vai ser detentora de estabilidade. E no caso, Maria Eduarda, ela foi eleita para a Comissão dos Representantes dos Empregados. A gente precisa lembrar que essa Comissão dos Representantes dos Empregados também possui uma garantia prevista pela CLT. Ela vem prevista no artigo 510 da CLT, que traz exatamente isso, que desde o registro da candidatura até o término daquele mandato, até um ano após o término daquele mandato, o membro representante, o membro dos representantes dos empregados gozarão de estabilidade. Essa estabilidade, ela existe justamente para que aquele empregado que representa, os empregados, a comissão dos empregados, para que ele não sofra aí retaliações por parte da empresa, justamente porque ele vai estar naquela empresa para defender os direitos dos empregados. Então, ele tem essa proteção do manto da garantia do emprego. Então, nós vamos ver que Maria Eduarda também é detentora de estabilidade. Feito esse resumo, a gente vai verificar que Alice, Sofia e Maria Eduarda são detentoras de estabilidade. Então, nós concluímos que a alternativa correta é a C. Eu fiz uma revisão bem rápida para vocês, para que essa resolução não fique muito extensa, mas depois eu aconselho vocês, através do slide que vai ficar disponibilizado aqui na descrição do vídeo, e que eu também posso enviar através das redes sociais, para que vocês passem os olhos nessas súmulas que eu trouxe para vocês, tanto da estabilidade da gestante, quanto no caso de acidente de trabalho, no caso de membro da CIPA, e ainda daqueles empregados que integrem a comissão dos representantes dos empregados. Porque são situações que a gente precisa analisar os requisitos e que, se preenchidos, gozarão de estabilidade no emprego. Então, questão 73, a alternativa correta é a C. Vamos para a questão 74, acompanhem comigo. Plínio foi contratado em 30 de 11 de 2017 como auxiliar administrativo de uma fábrica de motores. Graças ao seu ótimo desempenho, foi promovido, passando a gerente de operações, cargo dispensado do registro de horário, com padrão salarial 5 vezes mais elevado que o cargo efetivo imediatamente abaixo. Plínio não era o responsável pela empresa, Plínio era o responsável pela empresa, apenas enviando um relatório mensal à diretoria. Em razão da nova função, Plínio passou a receber uma gratificação equivalente a 50% do salário básico recebido na função anteriormente exercida. O rendimento de Plínio, 8 meses após a promoção, deixou de ser satisfatório, por questões pessoais. Em decorrência disso, a empresa retirou de Plínio a função gerencial e ele voltou à função que exercia antes, deixando de receber a gratificação de função. Diante disso, assinale a afirmativa correta. Bom, pessoal, aqui o enunciado trata de Plínio, que é um funcionário que passou a exercer um cargo de confiança e, por conta disso, a receber uma gratificação, que nós vimos aqui era um padrão salarial 5 vezes mais alto do que ele recebia naquele cargo anterior, e que após essa promoção, após exercer esse cargo de confiança, ele teve uma redução na sua produção, de modo que a empresa entendeu por bem reverter ele para o cargo anteriormente ocupado e suprimiu aquela gratificação que ele vinha recebendo. A gente precisa lembrar que essa é uma modalidade de alteração contratual que foi trazida, que foi modificada com a reforma trabalhista. Isso porque, antes, se aquele empregado que exercia uma função de confiança e recebia uma gratificação, se ele ficasse por 10 anos naquele cargo, não poderia haver a reversão dessa gratificação.
Ou seja, ele poderia voltar a exercer a função anterior, só que ele não poderia deixar de receber essa gratificação. Ocorre que o artigo 468, parágrafo 2º da CLT, ele pôs um fim nessa questão, porque ele prevê exatamente o seguinte, que essa reversão para o cargo anterior ao de confiança não assegura ao empregado a manutenção do pagamento da gratificação que ele recebia. Então, essa é uma alteração lícita do contrato de trabalho. A gente precisa lembrar que o empregador pode sim, nos casos de cargo de confiança, reverter o empregado para a função anterior e retirar aquela gratificação que ele recebia. E eu fiz aqui um esqueminha para vocês. Cargo de confiança, que recebe a gratificação, se houver a reversão ao cargo anterior, vai ocorrer o fim da gratificação anteriormente recebida. Agora, feito esse breve resumo, vamos para as alternativas. Diante disso, assinale a afirmativa correta. O cargo que Plínio passou a ocupar não era de confiança, razão pela qual a alteração contratual equivale a rebaixamento, sendo, portanto, ilícita. Errado, pessoal. O enunciado aqui, na situação hipotética de Plínio, a OAB deixou bem claro que trata-se sim de cargo de confiança, porque ela traz que Plínio recebia uma gratificação e que ele era o responsável pela empresa. Então, a gente pode concluir que aquela função, por ele exercida, era sim de confiança. Então, a alternativa incorreta. Vamos para B. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, porém não poderia haver o retorno ao cargo anterior com a perda da gratificação de função. Errado. Nós acabamos de ver que o artigo 468, parágrafo 2º da CLT, prevê sim essa possibilidade de haver essa reversão e também essa perda da gratificação anteriormente recebida. Então, a alternativa também é equivocada. Vamos para D. Para C. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança e a reversão ao cargo efetivo foi lícita, mas não a perda da remuneração. Não. A gente já pode parar por aqui, porque nós vimos que a perda da remuneração também é lícita. Então, não há o que se falar aí de diminuição salarial, porque justamente é uma alteração contratual lícita a ser promovida pelo empregador. E a D, que por sinal é a alternativa correta, prevê o seguinte. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, nós já concluímos que efetivamente é de confiança, e ainda, razão pela qual se admite a reversão ao cargo anterior, sendo lícita a perda da gratificação de função. Perfeito, pessoal. É a alternativa correta e reflete exatamente o dispositivo legal da legislação trabalhista que nós acabamos de ver. Então, questão 74, alternativa D. Vamos juntos agora, pessoal, para a nossa última questão das resoluções de hoje. Os empregados de uma sociedade empresária do setor metalúrgico atuavam em turnos ininterruptos de revezamento, cumprindo a jornada de 6 horas diárias, conforme previsto na Constituição Federal, observado o regular intervalo. O Sindicato dos Empregados, provocado pela sociedade empresária, convocou a Assembleia no ano de 2018 e, após debate e votação, aprovou acordo coletivo para que a jornada passasse a ser de 8 horas diárias, com respectivo acréscimo salarial, observado o regular intervalo, mas sem que houvesse qualquer vantagem adicional para os trabalhadores. Diante da situação apresentada, de acordo com a previsão da CLT, assinale a afirmativa correta. Bom, pessoal, para a gente revisar aqui, a gente tem uma questão que trata sobre turno ininterrupto de revezamento. O que é esse turno de trabalho? É aquela hipótese em que o empregado ele trabalha em turnos diferentes. Então, ele não trabalha só de manhã, ou só de tarde, ou só de noite. Ele tem uma alternância entre esses turnos. E justamente por haver essa alternância e por ela ser, em tese, prejudicial ao empregado, a própria Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 14 da Constituição, ela prevê o seguinte, que se havendo esse turno ininterrupto de revezamento, a jornada daquele empregado vai ser reduzida, justamente pelo turno ser prejudicial. Então, ao invés daquele empregado exercer uma jornada de 8 horas diárias, ele vai exercer uma jornada de 6 horas diárias. Entretanto, pessoal, a gente tem que lembrar que a Constituição, ela insere esse dispositivo para ajudar o empregado, mas ela também faz uma ressalva que acaba por prejudicar o empregado. Porque ela prevê o seguinte, que vai haver essa jornada, salvo negociação coletiva. Então, é lícito que o trabalhador, por meio de negociação coletiva, preveja uma jornada superior a essa jornada que foi estabelecida pela Constituição Federal. Inclusive, nos termos do artigo 611-A da CLT, ela traz que, no seu inciso 1º, que as partes podem livremente negociar quanto à jornada de trabalho. Então, concluindo essa questão do turno ininterrupto de revezamento, só para concluir aqui, ele pode sim reverter essa questão
das 6 horas. Então, se o empregador ele entender por bem que aqueles trabalhadores do turno ininterrupto de revezamento devem exercer uma jornada superior a 6 horas, ele pode livremente pactuar isso por meio de uma negociação coletiva. Vamos para as alternativas. É nulo o acordo coletivo em questão e caberá ao interessado nessa declaração ajuizar a ação de cumprimento. Pessoal, essa questão ela tem 2 pontos errados. Primeiro, porque a gente viu que esse acordo coletivo ele não é nulo. Bem verdade, ele é lícito porque a legislação trabalhista prevê e autoriza que os empregadores negociem nesse sentido em relação à jornada de trabalho. E ainda, nesse caso, não há o que se falar em ajuizar uma ação de incumprimento. Bem verdade, em eventual inconformismo daquele empregado com relação às cláusulas de negociação coletiva, ele teria que entrar com um pedido anulatório e não pedir uma ação de cumprimento. Então, alternativa incorreta. Vamos para B. A validade de tal estipulação, por não prever benefício para os trabalhadores, depende de homologação da Justiça do Trabalho. Errado, pessoal. Na verdade, essa é uma estipulação livre. O empregador ele tem esse poder diretivo da empresa e ele pode sim negociar nesse sentido, porque a legislação trabalhista autoriza. Inclusive, a gente pode dizer que essa alteração ela é lícita porque há previsão legal autorizando. A C. É obrigatório que a contrapartida seja a estabilidade. Errado, pessoal. Na verdade, o empregador, como eu acabei de falar, faz parte dos seus poderes negociar nesse sentido e ele não precisa oferecer nenhuma contraprestação àquele empregado. Ele pode sim alterar a jornada daquele empregado sem que tenha que oferecer uma bonificação ou uma contraprestação ao empregado. Então, a alternativa também incorreta. E a D, que é a alternativa correta, ela prevê o seguinte: o acordo coletivo é válido porque sua estipulação não depende da indicação de vantagem adicional para os empregados. Exatamente isso, pessoal. Essa negociação ela é válida porque a legislação autoriza e ainda a gente sabe que para que essas negociações que constituem objeto lícito, eu não preciso oferecer nenhuma vantagem ou contraprestação para o meu empregado. Então, a alternativa correta da questão 75 é a D. Bom, pessoal, eu encerro aqui com vocês essa nossa resolução de questões. Eu trouxe aqui uma frase para dar mais engajamento para a preparação de vocês, que traz o seguinte, que sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. E é exatamente isso, se você chegou até o final dessa resolução, você pode considerar isso como um grande esforço, você está se dedicando, então pode ter certeza que esse sucesso ele é certo e ele virá. Basta apenas você acreditar e repetir esses esforços diários até o dia da prova. Eu desejo uma boa sorte para vocês.